Temos aqui um minutinho. Bom, obrigado, Ricardo, e boa tarde. O meu nome é Alexandre Lucas, do Inesctec. Bem-vindos a todos os participantes deste webinar. É com muito gosto que participamos em mais uma sessão do Ecoval, desta vez em formato, de facto, online, formato remoto. O objetivo era alargar o espectro da audiência e em consonância com este objetivo, bom, ajustámos a mensagem. Bom, eu começo por reiterar o nosso agradecimento à SEV pelo desafio que nos lançou a embarcar nesta viagem, e é convosco que nos lançamos em mais uma reflexão sobre este tema da pobreza energética e a sua principal medida de mitigação, que é a eficiência energética, e convido-vos a participar ao longo da sessão. Por favor, interrompam-me sempre que quiserem, coloquem questões, acho que é mais interessante termos uma interação bidirecional do que unidirecional. Bom, achámos que havia espaço para revisitarmos este tema da eficiência energética, que é um tema conhecido por todos, mas trazendo aqui uma perspectiva diferente. Para já, a justificação, olhando através da lente do tema da pobreza energética, e depois os outros instrumentos que temos ao nosso dispor hoje em dia, que vêm de mãos dadas com a digitalização, precisamente. Quer dizer, com a disseminação que temos hoje em dia, vamos a um supermercado e encontramos uma tomada inteligente, se for preciso, coisa que era diferente há 10 ou 15 anos atrás. Pronto, e o que eu proponho é que comecemos a analisar alguns dados, alguns números que justificam esta problemática e este projeto. Depois passamos às causas, analisamos as causas, os impactos e estas medidas de mitigação. Depois, propomos uma segunda parte deste webinar com um módulo dedicado à monitorização e ao controlo, onde entra então este foco da digitalização. Ora, para quem estiver online ligado, convidava-vos a preencher, e para quem ainda não preencheu, o inquérito que se encontra no nosso site, ecoval.pt. Basta inserir aqui este username e a password, Ricardo ou Alexandre, se conseguirem colocar aí no chat, depois será mais fácil até para pessoas que possam chegar mais tarde e será útil para termos depois, atingirmos aí as nossas análises, os nossos KPIs que temos do projeto. Portanto, convidava-vos a preencher, é muito rápido. Bom, então começamos aqui por analisar estes dados que são de facto preocupantes. Portugal foi colocado agora em 2022, e os números não mudaram, em 2023, como no quinto país europeu com maior pobreza energética. Mais preocupante ainda quando olhamos para a pobreza energética extrema, 7%. Temos 20% da população que não consegue aquecer a casa no inverno, 37% que não consegue arrefecer a casa no verão. Temos ainda 30% da população, que é imenso, com as casas com patologias, ar, umidades em excesso. Ricardo é um deles. Temos 10%, desculpa, 30% da população com mais de 10% do rendimento em gastos de energia. Portanto, o conceito da pobreza energética não deixa de estar associado com o esforço da economia familiar. E somos o terceiro país da União Europeia com maior número de mortos em excesso no inverno. São, de facto, números muito preocupantes, e estes números são mais exacerbados quando olhamos para as camadas mais jovens. Temos 50% de crianças expostas a umidade, escuro, frio, barulho em casa. Isto comparado com os 33% da União Europeia. Olhando de uma maneira geográfica para esta problemática, o mapa é muito diferente dos países nórdicos para os países do sul. Há aqui um contexto geográfico, cultural, regulatório, em que há uma percepção, havia
há umas décadas atrás, que de facto temos menos necessidades de arrefecimento ou de aquecimento, porque o clima eh, até é-nos favorável, mais do que os países nórdicos, e daí vermos que as taxas de pobreza energética são mais altas nos países do Sul, porque não houve tanto cuidado na edificação. Felizmente os números têm, ou os códigos têm mudado, mas o problema persiste e há que mitigá-lo. Outros dados também interessantes, isto para um estudo para o Porto de 2022, e mais dados sobre este estudo consegue-se encontrar no site de www.pobrezaenergetica.pt, muito interessante. Para o Porto, temos então 15% da população, ou dos inquiridos, já se atrasou no pagamento de eletricidade ou gás natural. 40%, portanto, muito superior aos dados que estávamos a ver antes, para a média nacional, 40% admite desconforto térmico no inverno e 23% desconforto térmico no verão. 60% admite estar pouco informado sobre os temas de energia. Portanto, há uma baixa literacia energética, e hoje que falamos também da literacia digital, mas quer dizer, se 60% tem baixa literacia energética, há que combater isto também. Temos os 51% que desconhecem a existência de fundos, e daí a pertinência de introduzirmos este tema aqui nestas apresentações, portanto, os fundos para o apoio à eficiência energética nas habitações, e, e pronto, e 77% que acham que a necessidade de espaços de apoio ao cidadão sobre energia deveriam existir mais. Portanto, as causas da pobreza energética, os fatores contextuais, como estávamos a falar, o clima, a geopolítica, os regulamentos, felizmente mudaram, mas não deixamos de herdar um edificado do século passado, com a inexistência ou pouquíssimas regras na construção. Isto resultou em edifícios e equipamentos pouco eficientes. Portanto, há os baixos rendimentos também, associados com a situação socioeconómica familiar, o preço de energias elevados, em alguns casos, e a baixa literacia energética, como vimos no ponto anterior. Ora, os impactos são imensos e são diferentes quando olhamos para diferentes faixas etárias, desde os mais séniores até aos mais jovens, mas é intuitivo logo este impacto com as temperaturas interiores extremas e também a umidade. Temos desde doenças respiratórias e cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e as mortes em excesso, portanto, não só no inverno, mas no verão. Resulta o impacto nas crianças de níveis de escolaridade mais baixos, o absentismo, o cansaço. Uma criança que não dorme bem ou que está constantemente doente, constipado, nariz entupido, não tem o mesmo desempenho escolar, e uma que não passa por essas condições. E depois, com uma falta de eficiência energética, temos as consequentes alterações climáticas, outros impactos ambientais, porque gastamos mais energia do que qualquer era suposto. Como mitigação, estes são os três vetores. Portanto, a primeira coisa a fazer é um diagnóstico, e os números que vimos, ele está identificado. Diagnóstico e medição, portanto, não se consegue gerir nada que não seja medido, e, portanto, é preciso medir, não é apenas promover estes projetos, mas é preciso ver que impacto é que eles depois têm na realidade. Temos depois, então, estes planos de mitigação, locais e nacionais, e depois a implementação e monitorização. De destacar que este ano, já em 2024, e de louvar o estabelecimento desta meta de Portugal do 1% de pobreza energética em 2050, portanto, muito ambicioso. Quando estávamos a olhar números de 20%, consegui-los reduzir para 1%, é de facto muito ambicioso, e é preciso arregaçar as mangas e pôr mãos à obra.
Hum, eu escolhi. Alexandre, vocês conseguem ir admitindo as pessoas que vão entrando, não é? Eu é que tenho estado aqui a Não, clicar. tens estado. Hum, Pronto, eu escolhi retirar este slide que eu acho que tem muita informação, mas eu chamava a vossa atenção só aqui para o canto superior esquerdo. Estes são os dados da certificação energética hum, dos edifícios de habitação, residenciais de habitação e comércio e serviços. Hum, Portanto, se consegue ver no topo superior direito, mas o topo superior esquerdo mostra-nos as classes energéticas dos certificados emitidos desde 2014. Quer dizer, a maioria dos edifícios cujos certificados energéticos foram emitidos é abaixo de C, da classe C. E é muito preocupante. Então, há muito trabalho a fazer. Eu tenho uma estatística para Lisboa, de 43,6% dos edifícios que ainda datam das décadas entre 1919 e 1960. Portanto, eu acho que diz muito depois sobre a atribuição destes certificados. Há muito trabalho a fazer. De facto, tem-se conseguido um trabalho extraordinário na identificação. Todo este trabalho de certificação é a identificação do problema. Felizmente as coisas têm mudado, já se vê boas percentagens com classes energéticas A e B, mas é preciso passar estas classes D, e E's e C's, e através destas medidas que nós apresentamos, cooperamos aqui, para classes superiores. Um, Como outras medidas de mitigação de longo prazo, então, vão entrar aqui estas medidas que nós apresentamos, portanto, temos o apoio à eficiência energética através da renovação dos edifícios, a substituição dos equipamentos, a instalação de renováveis, a emissão dos vales de eficiência, cerca de 100 mil, e depois há regras de qualificação, mas para famílias mais desfavorecidas, em situação de pobreza energética. Há também este vetor da promoção e do apoio à eletrificação dos consumos de energia nas casas, a reabilitação energética nos edifícios de habitação social. Há ainda também este apoio direto em casos de eventos extremos, as estruturas locais de acompanhamento das famílias e mitigação, e os projetos de autoconsumo que têm explodido nos últimos anos, apesar de ser necessário algum trabalho ainda por algumas entidades públicas, mas nesta promoção de comunidades de energia renovável, que temos vindo a identificar e tem vindo a aparecer massivamente, um, e, e indica um bom caminho e o poder do associativismo. Pronto, para complementar algumas informações do que vimos na apresentação relativamente ao projeto aqui do Ecoval. Então, isto é uma medida intangível, dura 2 anos, está dentro dos PPECs, promovidos pela ERSE. Nós entramos, o Inestec, como parceiro técnico, convite aqui da SEV, e o nosso objetivo é aumentar a consciencialização para a problemática da pobreza energética, portanto, olharmos para esta medida de mitigação pela eficiência energética, mas aos olhos da pobreza energética, e, e espalhar a palavra de alguns mecanismos que temos estado a disseminar e as pessoas conseguir saber onde é que são de dirigir e o que é que hão de fazer para conseguir chegar aos apoios existentes. Portanto, nós, durante o projeto, temos estes três elementos. Temos a formação, então, de crianças e adultos, criamos estes clubes de eficiência e temos uma plataforma de inovação mais sobre estes dois últimos tópicos no nosso site, o ecoval.pt, que eu vos convidava a visitar. E definimos logo no início algumas métricas que pensávamos que eram ambiciosas. Atingimos 23 escolas, mais de 2.200 alunos,
envolvidos. Bom, todas estas métricas, felizmente, conseguimos superar. Estamos muito longe destes números, felizmente conseguimos atingir todos estes KPIs, e no final vamos identificar o quão distantes ficamos deles, mas são métricas de boa performance do projeto. Alguns slides aqui sobre o nosso website e conseguem encontrar também muitos recursos que foram desenvolvidos no projeto, no menu Recursos, no topo da página. E vamos então dar início então aqui ao nosso foco da apresentação, mas sem antes passar por esta visão alargada para enquadrar o tópico que vamos falar. Portanto, dentro de uma gestão, esta visão alargada é a gestão de energia que se faz a nível nacional, alinhado com as metas que definimos com os nossos parceiros europeus, mas muitas destas diretivas depois foram transpostas para a lei nacional e temos um sistema de gestão de energia, à semelhança dos outros parceiros europeus, que se divide, na sua maioria, em três componentes. Portanto, temos um sistema de gestão dos consumos intensivos de energia, muito aplicado às indústrias para consumos de energia acima de 500 toneladas equivalentes de petróleo. Depois temos um regulamento de gestão dos consumos de energia no setor dos transportes. E temos este terceiro ponto dedicado ao sistema de certificação energética dos edifícios, de habitação e de serviços. Temos também como componentes, nesta visão mais alargada de gestão de energia, temos uma norma de qualidade ISO 50001, e depois temos este ponto 5, portanto, estas medidas de poupança. Estas medidas, esta temática, este enquadramento é uma combinação do ponto 3 com o ponto 5 e é nesta medida que vos apresentamos as medidas de eficiência energética. E é incontornável, começamos com os eletrodomésticos. Portanto, temos hoje em dia uma nova etiqueta de eficiência energética de cada eletrodoméstico. Elas mudam ligeiramente umas das outras, mas, regra geral, temos esta aparência. Portanto, temos as classes em cima, de A a G, temos aqui, em algumas, temos aí o nível de emissão do ruído, mas temos aqui, fundamentalmente, uma informação muito importante em qualquer uma das etiquetas de eficiência energética, que é o consumo anual de energia. Um consumidor hoje que vai comprar uma máquina de lavar, um frigorífico, o que for, tem o consumo anual de energia, facilmente consegue multiplicar pelo qualquer que seja o seu tarifário e consegue identificar, portanto, uma vez que isto é dado por ano, consegue identificar uma máquina que está ali ao lado e que é 100 euros mais barata e uma máquina que aparenta ser 100 euros mais cara, de facto consegue entrar na sua decisão de compra, um, a performance e o valor eventualmente que irá poupar adquirindo um equipamento energeticamente mais eficiente. E mais eficiente em duas vertentes. Portanto, a primeira, porque um equipamento pode ter uma potência menor, portanto, nós podemos poupar aqui de duas maneiras: a redução da potência e tendo em atenção o fator de simultaneidade na operação desses equipamentos, podemos também baixar a nossa potência contratada que temos em nossas casas, mas também é o tempo de utilização destes equipamentos. Portanto, pode haver uma mudança de hábito, mas o próprio equipamento pode jogar com estas duas vertentes, ou uma potência diferente e também ciclos de lavagem, de funcionamento, o que for, redução de tempo do funcionamento de cada um dos equipamentos. E nada melhor do que nos inteirarmos do comportamento energético que temos em casa, que fazer um exercício muito simples e que nós temos isto disponível nos nossos recursos lá no website que pusemos à vossa disposição. Temos este exercício que conseguimos identificar equipamento a equipamento, portanto aqui um forno que possa ter uma potência de 1500 watts,
identificar o tempo que funciona por dia, vezes 30 dias, temos os 9 kWh daquele equipamento. O mesmo podemos fazer para uma máquina de roupa, identificamos ali uma potência, portanto, estas potências também indicativas temos nos recursos no manual do Guia de Formador de Adultos. É um PDF que nós partilhamos e tem lá estes anexos com todas estas informações. Mas, quer dizer, são exercícios muito simples e que eh, pode despertar algumas curiosidades e algumas surpresas, porque não é necessariamente o equipamento que tem mais potência, aquele que é responsável pelo maior consumo de energia. Portanto, há surpresas. Eu já partilhei várias vezes noutras sessões que a minha surpresa foram as televisões. E os meus miúdos que passam, que chegam a casa e ligam a televisão fica ligada. Enfim, portanto, pode gerar de facto ali algumas surpresas, mas alertar, dar o alerta, há uma consciencialização de onde é que estão os maiores consumos e com essa consciencialização há uma oportunidade de melhoria, de controle. Pronto, para além desta etiqueta e dos equipamentos, depois temos as medidas de eficiência energética, que são divididas entre medidas passivas e ativas. O que é que são as medidas passivas? São aquelas onde nós não temos uma interferência ativa no nosso comportamento do dia a dia e passa por intervenções no envelope do edifício. Estes são exemplos. Portanto, o isolamento térmico adequado para as paredes, para o teto, for utiliza-se a instalação de janelas duplas ou vidro duplo, o triplo. Eu próprio instalei, foi uma agradável surpresa, instalei segundas janelas numa casa e senti logo o conforto térmico, para além da diminuição do ruído. Depois, quando pertinente, há também outras medidas, como plantação de árvores em redor da casa, pode criar sombras e pode, de facto, também bloquear, eventualmente, a nortada, como é aqui tão típico no Porto, não é? Pronto, depois medidas ativas. Aí sim entram todos estes exemplos da troca das lâmpadas por lâmpadas de LED, as instalações de aparelhos que sejam mais eficientes, como vimos. Temos aqui este terceiro elemento, onde entra a digitalização. Então, estes dispositivos de controle, mas de monitorização, do consumo de energia. E depois temos outras medidas, as instalações de painéis solares, ou termossolares, ou outros equipamentos como as bombas de calor que ficaram tão populares nos últimos anos, que são de facto equipamentos que melhoraram muitíssimo a eficiência energética das habitações. Depois temos outras medidas ainda dentro da categoria de medidas ativas, a simples utilização de cortinas, persianas ou os sistemas de ventilação, do primeiro ponto. Um, os documentos informativos e a legislação faz também referência aos dispositivos de economização de água. E isto é interessante porque não se pensa na sustentabilidade apenas do ponto de vista da energia, mas há aqui um comportamento sustentável na utilização da água, que não deixa de ser interessante. E depois os últimos dois pontos, bom, talvez o último numa perspectiva mais, se calhar, institucional, mas o penúltimo ponto, a reciclagem do lixo eletrónico, tudo isto resulta num nível mais alto de poupança de energia. Bom, propriamente nos edifícios, do ponto de vista de regulação, felizmente as coisas começaram a mudar já no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tínhamos o RCESS e um sistema de certificação energética inicial que já era, que já olhava com grande preocupação os códigos de construção, mas também os comportamentos de eficiência energética.
mas tivemos um grande marco, que foi em 2013. Este decreto-de-lei 118 de 2013 foi, a partir daqui, a certificação energética, alguém que queira vender uma casa, alguém que queira alugar uma casa, é obrigado a fazer um certificado energético. Portanto, isto para a decisão de compra, para a identificação e a monitorização do comportamento térmico dos edifícios foi um grande marco. Depois tivemos outras legislação, estamos agora já em abril de 2024, a segunda revisão desta diretiva comunitária, que já tinha sido transposta para decreto-lei em 2020, onde tem regras muito próprias para os edifícios de habitação e edifícios de comércio e serviços. Só algumas notas relativamente a estes certificados que se emitem. Portanto, nós costumamos ver a parte esquerda desta tabela, que são as classes energéticas, que é o que chama mais a atenção, mas quer dizer, estas classes são identificadas através de um rácio. Estes rácios depois estão explicados no certificado energético, vemos aqui um exemplo da primeira página do lado direito. Estes certificados têm tipicamente 8, 9 páginas, 10 páginas, dependendo da complexidade da habitação. Os certificados energéticos quantifica as necessidades de energia em algumas categorias que vou partilhar convosco no slide seguinte, mas depois também mostra nas últimas páginas do certificado as medidas que se deveria almejar para melhorar a performance energética do edifício. Neste caso aqui temos o edifício então com a performance C. Mas o que é este então, este rácio RNT? Ele surge de uma relação entre as necessidades de energia primária real e de uma identificação de necessidades de energia de um cenário de referência. Mas o que é que isto quer dizer? Portanto, no numerador, o NTC, o técnico faz a avaliação das necessidades de arrefecimento, de aquecimento, necessidades energéticas para aquecimento das águas sanitárias, da ventilação, caso exista, e subtrai a componente renovável. E no denominador entram todos estas quantificações de necessidades de energia, menos a ventilação e a componente de energia renovável. Ora, se nós tivermos no numerador uma componente de energia renovável, ela subtrai a esta grandeza e conseguimos ficar com um rácio inferior a 1. E então já começamos a olhar para classes energéticas de B-, B, A, pois depende muito da própria estrutura da casa e os equipamentos que estamos a falar. Pronto, mas basicamente é esta a quantificação que se faz, cada regulamento, dependendo se é um edifício de habitação ou de comércio e serviços, tem regras depois para identificar os equipamentos e os comportamentos, porque necessariamente têm que ser diferentes, porque numa loja encontramos escadas rolantes ou elevadores, coisas que não encontramos num edifício tipicamente de habitação. Pronto, como medidas de apoio a nível nacional que estão a ser promovidas, temos estes 3 pontos principais. Portanto, temos isto promovido pelo Fundo Ambiental. Temos os edifícios mais sustentáveis. Depois temos outro tópico que vamos falar também, das tarifas sociais, e temos os vales de eficiência, que falámos brevemente no início da apresentação. Os edifícios mais sustentáveis, portanto, é promovido pelo Fundo Ambiental, e isto basicamente concede um apoio até 85% da despesa que se tem nestes pontos. Portanto, pode ser desde a substituição das janelas eficientes por outras janelas que tenham uma classe energética a mais, pode ser na aplicação ou substituição dos isolamentos
Portanto, pode ser do pavimento, das paredes, das portas de entrada, portanto, o isolamento da casa, a colocação dos painéis térmicos, as caldeiras, recuperadores, bombas de calor, entra aqui, e também os painéis fotovoltaicos. Hum, Outra vez, a parte da intervenção que visa a eficiência hídrica, portanto, o comportamento sustentável para além da energia, nota-se aqui também, a utilização de água, aproveitamento de águas pluviais e a incorporação de soluções de arquitetura bioclimática, também um pouco associado ao que estávamos a dizer, não é? Que é a criação de sombreamentos, ou as coberturas, as fachadas verdes, que também são muito populares, ou nas próprias coberturas mesmo. Depois temos o segundo ponto que identificamos, a tarifa social, e acrescentámos aqui esta redução do IVA das famílias numerosas, em que é concedido, portanto, há um conjunto de regras para a atribuição, ele é feito de uma maneira automática, ainda que um cidadão que se considere que poderá ser abrangido por esta tarifa social pode sempre requerer a inclusão dentro desta estrutura de apoio. Esta estrutura de apoio é até 100 kWh, e então aparece esta redução de IVA para as famílias numerosas com uma redução suplementar nos 50 kWh seguintes. E isto pronto, está na lei de 2022, de 21 de outubro. E as famílias numerosas fomos investigar, portanto, isto está como as cinco ou mais pessoas na mesma edificação. Eu não sei, Alexandre, tu chegaste a identificar a dependência de outros critérios de apoio. Portanto, a Não, família tem que já ser detentora da primeira tarifa social, não é? exatamente. E depois é que entra aqui nesta questão de numerosas, mas não fala de menores Não, dependentes. não falo, não especifica. Pronto, cinco ou mais pessoas. A única questão é que vai ser, em princípio, será alterada no início do próximo ano, com o próximo Orçamento de Estado, que há um acrescente de 50 kWh por mês para ampliar, ampliar o benefício do IVA a 6%. Sim, sim, eu acho que é de facto uma ajuda, hum, é uma ajuda suplementar e que faz falta. Pronto, as condições de acesso que estamos a falar, é para a tarifa social, é preciso naturalmente ser titular do contrato de fornecimento de eletricidade. Há este, há este escalão limite de 6,9 kVA, mas quer dizer que é perfeitamente razoável o enquadramento numa habitação própria permanente. E claro está, isto tem que se destinar a um consumo de eletricidade para uso doméstico. Aqui como um exemplo, para uma, e o exemplo é dado para uma potência contratada muito mínima, 3,45. Portanto, este exemplo aqui dado, a potencial poupança será sempre maior. Portanto, aqui é dado um exemplo como um casal sem filhos, com um consumo anual de 1900 kWh, esta potência contratada, que é a mínima, com uma fatura mensal de 37,92, portanto o desconto social é de 13,50 por mês. Portanto, é expectável que seja muito mais. Pronto, relativamente Alexandre, estava aqui a rever, são mais 100 kWh por mês. Em vez de 50, são mais 100 kWh. a partir do Ora, próximo ano. exatamente, se for aprovado o Orçamento de Estado. Pronto, então ainda melhor a partir do próximo ano para 100, passa a ser 200 kWh, portanto, é de facto é um apoio muito significativo. Relativamente aos vales de eficiência, é também, esta iniciativa é promovida também pelo Fundo Ambiental. Ainda está a correr esta segunda fase de candidaturas até 31 de outubro de 2024.
os candidatos podem receber três vales, até 1.300 € cada um. Portanto, e o objetivo é a aquisição de serviços, materiais ou equipamentos que permitam melhorar o desempenho energético das suas casas. Portanto, o total do apoio hum, Então, é generoso três e mil, 3.900 mais IVA em 3 medidas de eficiência distintas. exatamente, portanto, é muito jeitoso e é avançado, não é? Não temos que incorrer no custo primeiro e depois pedir, como no caso dos edifícios mais sustentáveis. Este aqui são os vales dados logo à cabeça, não é? Também o que torna a coisa mais apelativa. Portanto, os vales são atribuídos a famílias também economicamente vulneráveis. Tem que ser, a elegibilidade faz sentido, que o beneficiário tem que ser, tem que estar coberto pela tarifa social, um, e ser proprietário, usuário, arrendatário, residir permanentemente na habitação. Faz sentido. Portanto, está cá. Aqui a totalidade dos três vales são os tais 3.900 €. Exato, na instalação de três soluções de eficiência energética distintas. Portanto, é dada à cabeça. Eu acho que estão ao dispor. São cerca de 100.000 vales de eficiência que estão disponíveis e não tinham sido consumidos na sua totalidade e ainda está em abertação até outubro. Um, Entram então aqui também a substituição de janelas, os sistemas de aquecimento, arrefecimento, de ambiente e de águas quentes sanitárias. Portanto, as bombas de calor são, são equipamentos aqui muito pertinentes de serem escolhidos e os sistemas fotovoltaicos também. Dizer mais que hum, tu tinhas identificado, Alexandre, na outra vez, para além do site do Fundo Ambiental, tinhas identificado o casa mais eficiente, não é? Sim, e aqui só queria no Vale Eficiência posso acrescentar uma Sim, questão, por favor. que é quem submeter a candidatura ao Vale Eficiência através de um embaixador eh, designado pelo portal do Fundo Ambiental, as candidaturas estão automaticamente aprovadas, enquanto que se for uma pessoa a título individual que se vai registar e que depois vai submeter o processo, eh, carece de esperar um X tempo até que haja alguém que valide essa candidatura. No caso de ser feito através de um embaixador, automaticamente estão aprovadas as candidaturas. Eh, Em regra, nesta primeira fase, o Fundo Ambiental escolheu o facilitador, o embaixador, escolheu as autarquias e as juntas de freguesia. Aqui na zona da Cooperativa Elétrica Valdeste, a única junta de freguesia que eu tenho identificado como facilitador administrativo é a junta de freguesia de Mouquim. Da União de Freguesias de Mouquim, Lemém e Jesus Freire. Portanto, tem essa valência. Sim. Pronto, as candidaturas são feitas online. De facto, parece que o projeto é burocrático, mas quer dizer, como qualquer processo que seja a fundos públicos, o escrutínio é grande. Tu tens em mente o tempo que leva uma pessoa depois de aceita a candidatura a receber os vales? Depende, mas é quase instantâneo no caso de ser submissão pelo facilitador. Eles só validam prazo de uma semana, duas, tem os vales. Pois, fantástico. Pronto, existe um conjunto depois de empresas que têm que ser escolhidas, ehm, e que estão no site, não Sim. é? Para fazer os Sim. serviços. Se for através do facilitador, ele já tem as empresas identificadas, se não for através do site, tem que recolher três orçamentos, para depois apresentar na candidatura para Exato. ser validado. Portanto, é mais complexo. Com o facilitador, o processo é mais simples e célere. Hum, ok. Bom, eu então sugeria que passássemos à segunda parte da monitorização e controle dos consumos. Alexandre, antes de mudar para a monitorização e consumos,
Estando as etiquetas energéticas, eu não intervi, deixei correr, mas a etiqueta energética hoje em dia tem um QR Code que permite ainda mais informação ao consumidor. O consumidor, se pegar num smartphone e na parte de trás de fotografia for ao QR Code, aparece uma ficha em que tem muita mais informação que lhe permite comparar os equipamentos de uma forma mais eficaz. Outra questão que tu falaste da eficiência hídrica, estamos a falar de, numa simples troca de um chuveiro, poupar anualmente cerca de 50 mil litros de água. Temos chuveiros que na casa dos 12 litros por minuto e temos os chuveiros já também eles com etiqueta própria de eficiência hídrica, 5 litros por minuto. Portanto, consegue-se numa casa normal ter uma eficiência hídrica de 50 mil litros de água por ano. Sim. Para a água que se perde, também é parte na água quente, também a energia que se poupa no aquecimento da água. Era só estas notas que eu tinha aqui para já. Exato. Eu não fazia ideia desse, quanto é que isto resulta ao final do ano. É, É tem, incrível. é muita água. Tá. Ok, então avançamos aqui com o segundo módulo, portanto, a monitorização e controle de consumos. Cobrimos estes três pontos. Pronto, vamos começar aqui só com alguns conceitos. Muitos, muitos dos participantes já terão tido contacto com estes conceitos, mas é bom relembrá-los. Depois, alguma análise dos consumos e os ciclos de tarifa tem sido também um ponto que temos promovido nas sessões, como parte da literacia energética, e depois a parte da digitalização. eh, Olhamos para o que já está quase massificado e as oportunidades que temos para utilizar no nosso controle e monitorização. Ora, conversão de energia. Nós, nas sessões que fazemos presenciais, temos promovido esta reflexão através desta pergunta e convidava os participantes a pensar um pouco nela, neste formato. A intenção não é recolher necessariamente o feedback, mas só para vos dizer que nesta pergunta, por cada unidade de energia elétrica que usamos em casa, quanta energia primária necessária para gerar nas centrais elétricas. E tivemos algumas sessões que diziam, isto, a resposta está no meio, isso deve ser para aí mais 20%, ok? Tinham a consciência que havia perdas, umas perdas, tanto em casa como nas redes de transporte também, distribuição, deve ser para aí a linha C 1.2 ou a linha D 1.5. Pronto, então realizámos esta análise com eles. Claro que nos últimos meses temos sido um, abençoados quase, que temos tido um mix elétrico fantástico, com muita contribuição de energias renováveis, mas não é um caso típico, muito menos quando olhamos para uma realidade europeia. E se fizermos esta análise através desta narrativa aqui, portanto, eu passo a ler, tratando todos os consumos energéticos por igual, e admitindo 10% de perdas na rede de transporte e distribuição, quando um consumidor utiliza uma unidade de energia, portanto, um quilowatt-hora elétrico, obriga, portanto, uma produção de 1.1 kWh elétricos na central. Mas esta energia é produzida por um mix. E para facilitar aqui a análise, nós dizemos que é produzido 55% uma central térmica e 45% uma central hídrica, ou semelhante, portanto, aqui a representar a parte renovável. Ora, considerando o rendimento de 40% numa produção térmica, conclui-se que o consumo de 1 kWh obriga a uma entrada de energia no sistema elétrico, energia primária, de 2,02 kWh. O que surpreende, não é? Portanto, este exercício é apenas para justificar quando poupamos 1 kWh em casa, na verdade estamos a poupar o dobro. E quando apresentado desta forma, noutras sessões, outros participantes ficam um pouco surpreendidos. Ok, de facto não é para poupar, eu não poupo um, poupo dois.
e daí a pertinência do tópico da eficiência energética. Eh, Também há outra perspectiva que é, não é para estarmos a poupar o dobro em termos de energia primária, mas é também o dimensionamento da infraestrutura que nós temos, não só em termos de centrais, de geração, de transporte e distribuição, os transformadores que nós temos na nossa rede, toda a infraestrutura tem que estar sobredimensionada por, por, por esta realidade de perdas, mas há coisas que não conseguimos fugir delas, mas conseguimos melhorar em termos de eficiência energética. Um, o ciclo de degradação é tipicamente representado por um diagrama de Sankey, conhecido por muitos de vós, portanto, começando da esquerda para a direita, no início da cadeia de valor temos a energia primária, que sofre uma degradação, logo na central, e à saída da central temos ali uma energia secundária, que depois chega às nossas casas, temos uma energia final, e da energia final para a energia útil temos uma degradação outra vez, degradação de energia final, e depois temos outro desperdício, outra degradação, desperdício de energia, desta utilizável para a produtiva. Portanto, isto traduzindo por conceitos, a energia primária, tipicamente medida em toneladas de equivalentes de petróleo. Portanto, esta é a forma de energia que entra no início da cadeia. Depois temos a energia final, que é aquela que passa no nosso contador, é a que pagamos, na verdade, é a que entra nas nossas casas, é a que é medida no contador. E temos a energia útil, portanto, acho que o exemplo mais fácil é que temos uma lâmpada e a luz produzida por essa lâmpada para ler um livro, portanto, essa é a energia útil. Temos aí uma degradação, se nós considerarmos que a lâmpada também está a desperdiçar, está a desperdiçar energia em forma de calor e não tivermos a utilizar esse calor para aquecer as nossas casas, de facto, são perdas enormes. E este conceito de conversão de energia vê-se na natureza, em várias cadeias, portanto, da forma química para luz, que sempre que pomos combustível no nosso automóvel, que se transforma em energia mecânica, na própria natureza, luz para química, ou também sempre que comemos uma refeição e transformamos isso em energia mecânica, não é? Portanto, a degradação da energia ou as perdas de energia são em forma de calor. O conceito de rendimento também que temos promovido muito nas sessões para promover esta literacia energética, temos olhado para este conceito de rendimento. Portanto, é a relação entre a entrada no sistema e a saída de energia desse sistema. Há alguns números apenas como referência de rendimento de algumas das instalações são os seguintes, temos desde a refinaria que pode atingir rendimentos de 95% até o último ponto na rede de transporte e eletricidade, 95%. Pronto, aqui não entrando com a distribuição. Um ciclo típico de Rankine ou um ciclo combinado que varia além de 40% a 55%. Portanto, estes são valores a ter em mente. Há outros olhos, outra perspectiva. Se não olharmos para a energia útil ou final e as degradações que ali estão implícitas, mas também se olharmos deste ponto de vista. Portanto, se nós considerarmos um aquecimento elétrico ao nível residencial, um aquecedor que gaste ou que nos dê 1,5 kWh de energia térmica útil, e se esse equipamento tiver 85% de eficiência, qual é que é a energia primária consumida segundo o sistema de certificação energética? Epá, e quando pomos isto nesses termos, atingimos ali 4,41 kWh de energia primária. Portanto, isto ainda mais evidencia, pondo isto nestes termos, a desproporção que é e a pertinência que tem a poupança de 1 kWh por via de eficiência energética nas nossas casas.
Hum, Pronto, relativamente à parte de tarifários e faturas, algo que também temos promovido nas nossas sessões, é uma análise dos ciclos diários, semanais, a razão da sua existência, porque é que temos ao nosso dispor, já hoje, em muitos comercializadores, tarifas já indexadas ao intraday, portanto, aos preços horários, e a razão é esta, é a contribuição. Portanto, estes são dois gráficos retirados do REN Data Hub. Eu retirei aqui dois gráficos, portanto, estão separados 6 meses, um no verão e outro no inverno, e conseguimos ver aqui que o mix que resulta para satisfazer necessidades em pleno inverno ou no verão diferem imenso, e se o mix elétrico difere, os preços no mercado da Ahead e do próprio, portanto, o mercado de eletricidade vai necessariamente também diferir nas horas, não só em termos sazonais, mas também durante o próprio dia. Claro que a composição depois do preço que nos chega à casa não tem ali o preço do quilowatt-hora que foi apurado no mercado. Infelizmente, temos a acrescentar essa energia na comercialização, temos as tarifas de acesso à rede e depois outras taxas e impostos, onde se inclui as contribuições audiovisuais e o IVA, etc. Um, os custos os custos de interesse económicos geral, que era o segundo ponto que ali estava, ali entra um cabaz de despesas que todos nós pagamos como consumidores, que difere em iniciativas diferentes. Estas próprias ações do Plano de Promoção de Eficiência Energética são suportadas por estes custos de interesse económico geral, mas também o custo de desenvolvimento da rede, as próprias perdas técnicas, entram tudo na rúbrica do CIES. Ora, relativamente à fatura que nos chega a casa, isto é obrigatório. Todas as faturas de eletricidade têm que conter estes pontos, desde a potência contratada, as datas, se são dados reais ou se são estimados, o período, as taxas têm que estar discriminadas, as emissões de CO2, o valor do desconto correspondente à tarifa social, isto alinhado ao que estávamos a dizer antes. Vem também aqui, gostava de tirar a vossa atenção para o último ponto, o valor em percentagem das fontes de energia primária utilizadas na produção de eletricidade. Portanto, isto também serve para despertar a consciencialização do consumidor final e é bom que esteja como parte integrante da fatura. Como exemplo, como é que se faz as contas então, tendo acesso a uma fatura e tendo acesso a várias opções de tarifário. Portanto, isto é um exemplo de uma fatura, portanto, todas elas têm que ter discriminadas os valores de consumo em vazio, em ponta e em cheia, portanto, o vazio corresponde às horas onde há menor consumo, por oposição, a da ponta é durante os momentos durante o dia em que se verifica maior consumo, portanto, é o consumo de ponta, e o resto são as cheias. Portanto, temos a data e depois temos o consumo, a leitura anterior e a leitura atual. Ora, a diferença então é o consumo que foi medido e é este que vai ser faturado. Portanto, vamos manter estes números aqui de 44 kWh em vazio, 46 de ponta e 71 kWh nas horas cheias. E as contas que temos que fazer para ver se nos é mais favorável um tarifário simples ou bi-horário, mas o mesmo se aplica para os outros tipos de tarifário, é muito simples e entram aqui duas componentes. Portanto, o primeiro é o termo de potência instalada, vezes o número de dias. Portanto, se olharmos aqui para a tabela do lado direito, a parte de cima da tabela corresponde
ao valor que se paga de euros por dia, portanto aqui 16 cêntimos, um bocadinho superior, 16,88, por uma potência contratada de 3,45, eu multiplico isso por 30 e tenho o valor que vou pagar de potência instalada, e depois o outro termo correspondente ao consumo de energia, que neste caso, se considerarmos inicialmente o cenário de tarifa simples, temos um preço de quilowatt-hora de 15 cêntimos, 15,6. E se multiplicarmos isso pelos três escalões de vazio, ponta e cheias, nós somamos e temos aqui um total de 30,28. Ora, se tomarmos como exemplo uma possibilidade de contratarmos um esquema biorário, temos que aplicar os preços que nos são informados, os correspondentes, portanto aqui neste caso para a cheia dos quase 19 cêntimos, portanto 18,98, os de vazio 10 cêntimos e de ponta, neste caso também os 18. Portanto aqui neste caso não é tão evidente, mas resulta aqui uma poupança ou um caso mais favorável no esquema de tarifa simples, com 30 euros e 28, contra uns 31,81. Outra maneira de analisarmos, fazendo aqui esta análise de custo-benefício de coisas, de equipamentos que instalamos em nossa casa, porque aqui já não é do ponto de vista de consumo, mas sim numa decisão de compra, e muito pertinente são nos equipamentos de aquecimento de água. Aqui apanhámos um exemplo que foi aqui sumarizado pela Agência de Energia do Seixal e que nos apresenta uma série de opções, aqui do lado esquerdo, de equipamento, desde o coletor solar térmico, a gás natural, ou a botija, ou a caldeira, e acaba na bomba de calor, na última linha. E depois temos aqui a segunda coluna com o preço de compra, depois, de forma a promover uma comparação justa, equipara-se aqui um consumo de 100 litros a 60 graus, e um custo mensal, não é para um consumo diário de 120 litros, isto resulta num custo anual, na última coluna. Ora, o que poderia parecer que era mais favorável, portanto, é este exercício que se tenta fazer tanto com as etiquetas dos eletrodomésticos, como com estes cálculos simples e a apresentação de um consumo anual de energia, é este tipo de análise, não é? Portanto, o que parece mais favorável, calhar aqui um esquentador de 429 euros, que aparece na segunda coluna, quando se compara com 1444 de uma bomba de calor, das mais pequenas, de só de 100 litros, fica esclarecido quando olhamos para o custo anual e as poupanças, e que facilmente se consegue um payback optando aqui pela opção da bomba de calor num espaço de 3 ou 4 anos. Pronto, este é um exercício interessante também. Portanto, estamos a ficar sem tempo, não é? Vamos só aqui olhar para o capítulo da digitalização. Alexandre, não sei se querias ali acrescentar alguma coisa, Não, tá bom. né? Relativamente à digitalização, hoje em dia temos de facto ao nosso dispor uma série de equipamentos que nos permite controlar, monitorizar o que temos em casa. É preciso fazer este diagnóstico primeiro que fizemos, medir, saber onde é que consumimos mais energia e depois, através das instalações que temos já na nossa rede de distribuição e transporte e depois do que temos em casa, temos muita informação e útil. Portanto, aqui um esquema muito simples. Nós temos um contador inteligente, portanto, e temos as nossas metas para a instalação de contadores inteligentes, estamos muito à frente relativamente a outros países da Europa, nomeadamente a Alemanha, por exemplo, em que temos uma taxa de cobertura fantástica ao nível nacional, contadores inteligentes. Em Portugal e Espanha, a nossa tecnologia que estamos a utilizar é uma tecnologia PLC, portanto, comunica a informação da contagem para o operador do sistema e a componente de digitalização está visível em toda a cadeia. Em Portugal. Sim, Não, já vais falar.
Sim, nós tínhamos esta em 2024, eu não vi os números desde o início do ano, mas tínhamos esta meta de 100% de contadores inteligentes até ao final do ano. Vamos ver como é que ficamos. Tens alguns números recentes? Não há publicação recente, mas a meta tem é toda ela para cumprir em 2024. A Eu, 31 de dezembro de 2024 tem que estar o território coberto por contadores inteligentes. eu acho que Se- tínhamos muito se- largos. Já vai pelo menos no início do ano, ia acima dos 70%. eh, Sim, eu acho que temos mais. Eu acho que tinha em mente números mais altos. Pronto, de facto, eu acho que é atingível. Vamos ver mesmo que se fique, não se atinja aos 100%, que seja 95, 96, 97, o que for, é de facto louvável o esforço que se fez. Portanto, o contador inteligente tem registro de 15 em 15 minutos de energia consumida ou gerada, temos as potências nos vários escalões, portanto, tem um user interface, tem aquele display. Bom, não é propriamente um ambiente Windows, mas mostra alguma informação a partir do momento em que nos tornamos familiarizados com o display, depois é fácil consultar. Tem a comunicação das leituras automáticas, tem a possibilidade de alteração da potência contratada e da tarifa de forma remota, isto é fantástico para o operador de sistema, e depois consegue, também possibilita o corte e a realização remota, o controle de fraudes ajuda e a consulta de informação online, portanto. Um, eu sei que do vosso portal, então vocês também têm esta meta até final de 2024. Queres dizer alguma coisa sobre aqui o estado de desenvolvimento? Estamos em testes neste momento para que no final do ano esteja disponível a todos os consumidores este portal com a informação regulamentar e mais alguma que uma rede inteligente tenha que disponibilizar ao consumidor final. Pronto, à semelhança de outras plataformas, portanto, aqui o consumidor consegue ir buscar o seu consumo do dia anterior ou mais dias para Consumo, trás, não consumo, injeção, é? vai ficar Exato, disponível. exato. Aqueles que têm a produção. Sim, com uma resolução de 15 minutos, portanto, ajuda bastante numa análise, numa análise offline. Mas existe mais. No que toca à digitalização, nós não queremos ter só informação histórica, portanto, existe uma série de equipamentos que consegue alavancar os dados do smart meter ou os registros do smart meter, um deles são estes dongles. Então, há aqui um exemplo de um fabricante, e estes equipamentos conseguem dar uma resolução mais ou menos de 1 minuto, consegue apresentar os dados, não só de potência, mas outros podem ser importantes para serviços para a rede ATEMs, que são dados de tensão, apresenta-nos os dados em termos de escalões, do consumo em termos de escalões. Isso é um pequeno dispositivo que se liga ao smart meter, eu tenho instalado um, e é de facto muito útil, porque consegue-se ver muita coisa. Depois, para além destes dispositivos de monitorização, temos outros, temos tomadas inteligentes, temos os equipamentos da Shelly, por exemplo, que aqui está como exemplo, que podem ser instalados de maneiras diferentes, que nos permite ligar, desligar, condições de agendamento, atuadores e sensores, conforme os níveis de iluminação, ou de umidade, ou de temperatura, medição agregada ou desagregada por equipamento. Portanto, há um mundo de possibilidades e de fabricantes também. Portanto, estes são apenas alguns exemplos de fabricantes, não só de hardware, mas também do próprio software. Há soluções de software open source, portanto, facilmente descarregáveis através da internet, que nos apresentam estas oportunidades. Estão aqui sumarizadas nestes 5 pontos. Portanto, temos otimizar o autoconsumo, evitar consumos desnecessários ou acidentais. Eu próprio tive cara, neste mês um consumo acidental, que cheguei a casa, tinha uma série de coisas ligadas e eu
se vos mostrar aqui o gráfico de consumo deste último mês, vê-se logo qual é que é o dia. Portanto, monitorizar o consumo, controlar cargas à distância, automatizar os consumos. Este aqui é outro exemplo de um dashboard. Portanto, hoje em dia temos imensas possibilidades de softwares e de hardwares. Aqui um exemplo de dados de um contador inteligente, portanto é muito fácil a leitura de um dado. Aqui se apresenta apenas a coluna da potência ativa, portanto do nosso consumo. Portanto temos aqui uma resolução de 15 em 15 minutos e conseguimos depois descarregar e avaliar onde é que foram as nossas pontas, onde é que foram os consumos nas horas de vazio e cheias, portanto muito informativos. E permite-nos uma coisa que é ir à caça dos consumos em stand-by. Se fizermos uma análise aos consumos em stand-by que temos nas nossas casas, facilmente chegamos à conclusão que temos uma fatura de energia por ano que é concebida em consumos de stand-by. Também. Pronto, eu queria dar aqui só um exemplo. Este é um exemplo de um dongle da informação que está à nossa disposição. Portanto, eu consigo ver que a minha mulher já está a cozinhar o jantar, por exemplo. Eu que é boas notícias, ou estava há pouco tempo. Eh, portanto, isto dá-nos aqui um sumário em termos de, conforme o nosso tarifário, não é? Quanto é que te pagamos por dia, quanto é que isso corresponde a cada um dos escalões de vazio, pontas cheias. Conseguimos ter uma análise detalhada, eu até ponho aqui por tarifas, do consumo diário em quilowatt-hora, o consumo diário em termos de euros. Ora, este é o dia que eu vos estava a dizer que cheguei a casa e os miúdos deixaram as coisas ligadas. Portanto, nota-se aqui que neste dia tive aqui um custo, um acidente. Pronto, se eu tivesse estado mais atento a estes dispositivos de monitorização, poderia ter atuado. Depois Pode temos ser, aqui. podem Sim, ser parametrizados sempre alarmes, né? A pessoa pode parametrizar alguns desses equipamentos para que nos emitam alarmes e nos alertem que estamos a ter um consumo sim, fora do padrão. sim, exatamente, exatamente, e atuar. Pronto, consumos mensais, o consumo anual, etc. Temos depois outros detalhes, aqui conseguimos ver a potência instantânea, portanto, no dia. Ora, aqui, se isto é um dia, então tenho aqui as horas de jantar de ontem, as horas de pequeno almoço e agora a hora de jantar, possivelmente também de cozinhar o jantar. Portanto, são dados que conseguem ser alavancados para uma série de serviços, mas são muito informativos e depois cabe a cada um, com os dispositivos que quiserem instalar em sua casa, otimizar os seus consumos e estarem alerta para comportamentos desviantes, o que for. Portanto, esta componente da digitalização era de facto é um elemento distintivo na nossa era, e que pode entrar aqui neste capítulo da eficiência energética. Temos algumas perguntas, Alexandre. Houve Não, algumas observações? não, não temos perguntas, Pronto, também já mas, passámos um bocado a nossa hora, não é? mas estamos. Mas, Acho que se houver alguém que queira colocar agora alguma pergunta, ou partilhas, observações, comentários. Ok. Pronto, acho que acabámos dentro do tempo, não é? sim. Muito bem. Hum, ora, é relembrar os participantes, se não preencheram os inquéritos, era um input muito bem-vindo e visitem o site do Ecoval, mas no nosso site tem lá alguns recursos, por favor mantenham-se atentos e obrigado pela vossa participação. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Até Obrigada. breve. Obrigado.